Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estava refletindo aqui em algumas coisas e veio ao meu coração, e eu já quero declarar isso para a sua vida, que você não é produto do meio. Crescemos ouvindo algumas pessoas dizerem e até declararem que nós somos reflexo daquilo que pessoas próximas a nós foram, né? Chegam até a dizer que você é igual a seu pai, você vai ser igual a alguém, né? E eu venho declarar isso para a sua vida nesta manhã. Você não é produto do meio. Na visão de Durkheim, as pessoas, elas são reflexo do ambiente em que ela vive. Ela é reflexo das pessoas com quem ela convive. A sociologia também vai afirmar isso. Mas eu meditando sobre a vida de alguns homens aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, especificamente falando sobre os reis de Israel, eu pude entender e ter a revelação do céu que essas afirmações, da sociologia de Durkheim, elas não, mediante aquilo que a Bíblia declara para a minha vida e o céu e para a sua vida, elas não procedem, porque a Bíblia vai nos trazer alguns textos que vai nos afirmar isso. Havia alguns reis, homens que foram levantados por Deus para reinar na nação de Israel, na nação de Judá, nação, povos que Deus escolheu e elegeu para fazer a sua vontade, para andar em seus caminhos. E pessoas essas, que teriam, que viver conforme a orientação e a direção da palavra de Deus. E nessa época, eles não só tinham a direção, a orientação, da palavra de Deus por meio de revelações de profeta, de sonhos de visão, mas como eles tinham a Torá, que era um livro que todas as vezes que um homem, um rei era levantado, eles tinham como direção para a sua vida e orientação aquilo que estava escrito na Torá, que eram as leis de Moisés. E Deuteronômio vai dizer que abençoado, abundantemente seriam aqueles que atentamente ouvissem a voz de Deus e tivessem o cuidado de colocá-las em prática. Então todos os reis, quando eles iriam reinar e assumir um reinado, uma das primeiras coisas que eles procuravam, se já não sabiam, eram ter aquele livro, como direção e como orientação de Deus para a sua vida, para o seu governo e para o seu reinado. A Bíblia vai trazer um homem por nome de Manassés. A palavra de Deus vai dizer que ele foi um dos reis que mais levantou a ira de Deus, porque ele reinou e ele não fazia nada que agradasse ao Senhor. Ele andava na contramão da direção daquilo que Deus queria para o seu povo. A história do rei Manassés vai dizer que ao invés de ele levar o povo a adorar a Deus, ao invés de ele levar o povo praticar a palavra de Deus, ele influenciou, o povo
a andar em um caminho impiedoso, andar contrário à direção, às instruções e às orientações do Senhor. Segundo a história, né, os estudiosos dizem que para que o povo não andasse conforme a vontade de Deus, segundo a direção do Senhor, ele chegou a esconder, né, a ocultar no seu reinado as orientações, a direção que estavam na Torá. Ele escondeu este livro. Por isso que o significado do nome Manassés, né, eu entendo que seja por isso, né, no hebraico, Manasseh quer dizer esquecimento, né, significa esquecimento, porque ele preferiu no seu reinado andar segundo os seus caminhos, levando o povo a adorar outros deuses, né? No reinado ele, ao invés de seguir as instruções do Senhor, que se encontrava na Torá, na lei de Moisés, né, atentar para o que aquela palavra, para o que aquela lei dizia, para que ele tivesse um governo bem sucedido, né? Ao invés disso, ele esconde aquele livro, levando também todo o povo a andar segundo o seu caminho, né? Ele praticou várias abominações aos olhos de Deus, né? Ele levantou uma ira terrível da parte de Deus contra a vida dele e contra o reinado dele, né? Porque ele praticava a feitiçaria, ele praticava o ocultismo, ele entregou seus filhos, né, para sacrifício, né, a deuses estranhos, né, no lugar onde Deus disse que o nome dele seria adorado, seria exaltado, né, seria oferecido sacrifício a ele, que era dentro do templo. Ele fez altares, né, para que as pessoas adorassem todos os seres celestiais que existisse no céu, né? Eles adoravam, ao invés de adorar ao Senhor, eles adoravam as constelações de estrelas, eles adoravam a lua, eles adoravam ao sol. Era diante, né, desses deuses que eles se prostravam. E aquilo ali levantou uma ira de Deus tão grande que Deus entregou, né, a nação de Judá, a nação de Jerusalém, nas mãos do rei da Síria, né? E ali a Bíblia vai dizer que quando Manassés esteve preso, né, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele sabia que Deus era um Deus que perdoava, né? Era um Deus misericordioso. Então ele se voltou para Deus e clamou a Deus, né? E ele começou a pedir perdão por tudo que ele tinha feito. Porém, né, a nação já estava contaminada. A nação, elas não deixaram de praticar aquilo que foi orientado pelo rei, né? Apesar do rei ter pedido perdão, ter se arrependido, né? A Bíblia vai dizer que Deus perdoou, né? Mas o povo continuava a oferecer sacrifício, né, a todos os seres que existiam no céu, né? Eles continuaram a se prostrar diante da lua, diante do sol, diante das estrelas. Era ao sol que eles prestavam a sua adoração, que atribuía a tudo de bênção que acontecia na sua vida. Era a lua, era as estrelas, mas não reconheciam, né, que era Deus, o Deus de Israel, que os escolheu, que era responsável por todas as bênçãos que eram derramadas sobre eles. E mesmo Deus liberando o perdão, né, a Bíblia vai dizer, talvez seja por algumas exceções como essas, né, porque logo em seguida, depois que esse rei ele morreu, esse rei Manassés, né, porque ele esqueceu de levar para o seu governo, ele esqueceu de levar para o seu reinado, né, a palavra de Deus. E há um risco muito grande quando a gente, na nossa caminhada, na nossa vida, naquilo que a gente quer e deseja que seja bem sucedido em nossos caminhos, que a gente não traz conosco a direção, a orientação, a instrução
que é a palavra de Deus, corremos um risco muito grande, né, de ao invés de trazer o favor imerecido de Deus para nossas vidas, nós trazermos, né, o juízo de Deus, né? Mas a Bíblia diz que Deus está voltado, né, para todos aqueles que se voltam para Ele, com o coração quebrantado, com o coração contrito diante da sua presença. Apesar de Manassés ele ter se arrependido, apesar de ele ter buscado o perdão de Deus, a Bíblia diz que o seu filho, que logo após a sua morte reinou, né, no seu lugar, após ele, também andou segundo o caminho de seu pai, né? Fez tudo o que o seu pai, por mais que ele tivesse visto que no final o pai se arrependeu e procurou corrigir, né? Procurou consertar o que de errado ele tinha feito, porque a história vai dizer que quando ele se arrepende, que Deus te perdoa, né? Ele se encontrava preso e Deus o libertou, né? E aí traz ele de volta para Jerusalém, e ele ali vai começar a querer corrigir, consertar tudo de errado que ele havia feito, né? Ele particularmente, ele procurou corrigir, né, onde foi o ponto de início em que ele errou. E aí ele destruiu, né, todos os altares que ele tinha construído para adorar outros deuses, para adorar Baal. Ele demoliu todos os altares do bosque que ele tinha feito para a adoração da lua, das estrelas, do sol. Ele também destruiu os altares que ele tinha feito dentro do templo, né, do lugar onde Deus disse que o seu nome permaneceria para sempre. Porém, o povo já estava contaminado, né, a sua casa, porque a Bíblia vai dizer que quando o seu filho reinou, Amon reinou no lugar de seu pai Manassés, Amon ele andou segundo o caminho de seu pai. É por isso que às vezes as pessoas, né, com exceção, acreditam que você é produto do meio, porque apesar de ele ter andado em um caminho que trouxe a ira de Deus, né, mas ele se arrependeu, né? Amon, como seu filho, né, ele tendo em vista o que o seu pai tinha praticado, né, para atrair a ira de Deus, e logo depois, né, da correção de Deus ele se arrepende. Talvez Amon ele teria, né, como a oportunidade de procurar seguir o caminho quando o seu pai na verdade se arrepende das suas práticas, do que ele havia feito, a qual fez com que o reinado dele por um momento, né, viesse cair. Porém ele vai se espelhar, ele vai ter como exemplo, vai ter como influência para a sua vida a parte ruim da vida que o seu pai obteve, né? Mas logo depois o texto não vai falar muito sobre o reinado de Amon. O texto vai focar mais, né, por ele ter andado segundo o caminho de seu pai, fazendo tudo o que o seu pai havia feito. Mas também a Bíblia vai nos trazer, né, a vida de do neto de Manassés. Apesar de ele ter sido neto de Manassés, apesar de Manassés, né, ter trilhado um caminho de pecado, a Bíblia vai dizer que o rei, sendo neto e filho de Amon, né, que foi o filho de Manassés, que quando reinou procurou andar segundo os caminhos de pecado que seu pai cometeu. Mas a Bíblia vai trazer, e é nisso que eu tenho como base, eu tenho como respaldo, aleluia, para dizer para você que você não é produto do meio. Porque o filho de Amon, né, que a Bíblia vai se referir a ele como rei Josias, ele tinha tudo, né, para ser como o seu avô.
né, no período em que ele estava praticando coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Apesar de ele ter se arrependido depois, ele tinha tudo para ser como o seu pai, né? Que o seu pai procurou andar segundo o caminho do seu pai Manassés. O seu pai Amon procurou andar segundo o caminho do seu pai Manassés e fazer todas as abominações que ele fez, praticar o que ele praticou, né? Indo após a outros deuses, praticando feitiçaria, né? Consultando a espíritos, né? Espíritos familiares, né? E Josias tinha tudo, né? Porque eu não sei quantos anos Josias tinha quando na época que o avô Manassés se arrependeu. Eu não sei se ele teve esse tempo de ter como exemplo do seu avô, né, o momento do arrependimento e de Manassés ter se voltado para Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha 8 anos, né, quando ele reinou. Mas se ele não teve tempo de ter como exemplo, ou o exemplo ruim ou bom do seu avô Manassés, ele teve como exemplo de vida a vida do seu pai Amon, né? Que procurou andar segundo o caminho de seu pai, praticando abominações. E Amon, ele não se arrependeu, porque a Bíblia vai dizer que ele andou em todo o caminho que o seu pai andou e serviu os ídolos que seu pai serviu. Capítulo 21 e o versículo 21. E ele abandonou o Senhor Deus dos seus pais e não andou no caminho do Senhor, né? E houve uma conspiração dos próprios servos de Amon, né? Que levou a tirar a vida dele. Houve uma conspiração e o povo matou, né, Amon. Mas a Bíblia vai trazer, e é sobre isso que eu quero nessa manhã, e que eu já declarei por algumas vezes, que você não é produto do meio. Você não é o que a sociologia afirma, que mediante ao ambiente que você vive, você vai ser reflexo daquele ambiente. Não. Josias, ele teve o seu avô como um exemplo para ser alguém, né, que praticasse tudo o que Deus abominava. Ele teve o seu pai. Porém, a Bíblia vai dizer que andou Josias segundo, né, os caminhos que o seu pai Davi andou. E Davi não era o seu pai biológico, né? Davi não foi alguém que Josias teve acesso. E a gente vai também lá para frente, onde também Manassés, ele não andou segundo o caminho de seu pai, que era o rei Ezequias. Que a Bíblia diz que igual a ele não houve outro rei, né, que procurou andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade dele. Apesar de ele ter tido alguns contratempos, porque bem verdade que ele procurou agradar a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, e teve um contratempo porque ele tinha, né, uma falha, um defeito, como todos nós temos, que era o orgulho, né? Mas isso não vem ao caso, né? Eu só quero que você entenda que Manassés poderia ter sido como o rei Ezequias, o seu pai, que procurou andar nos caminhos e fazer a vontade do Senhor e agradar ele em tudo. A Bíblia se refere que como o rei Ezequias, que procurou agradar a Deus em tudo, outro rei não houve. Mas a gente vem aqui para o capítulo 22 e a gente vai ver que Josias, né, ele teve a oportunidade de ser como seu avô e também como seu pai, como seu avô Manassés e como seu pai Amon. Mas ele preferiu andar segundo os caminhos do seu pai Davi. Por que pai Davi? Porque a gente pode ter tido, né, uma geração na nossa família que
praticou o que não agradou a Deus, fazia o que desagradava ao Senhor. E a gente pode ter como espelho, exemplo, outras pessoas, né? Ainda que não venha a ser parte da nossa família. A gente pode escolher andar e fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo não tendo exemplo na nossa casa, mesmo não tendo exemplo na nossa família, né? E por isso eu afirmo nessa manhã que você não será aquilo que o ambiente, né, diz que você vai ser. Você não vai ser o que a sociologia, o que Durkheim afirma, a visão dele é que o meio influencia o homem. Não. Você vai ser aquilo que você escolher, né, a ser. Né? Se você escolheu ser aquilo que agrada a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a servir a Ele e fazer a sua vontade, é isso que você vai ser. Né? Você não vai ser o que o seu pai foi, você não vai ser o que a sua mãe foi, mas você vai ser livre para escolher o caminho que você quer trilhar. É você que vai decidir que a sua vida será diferente da que a sua mãe teve, da que a seu pai teve. Se você procurar levar para a sua vida, né, como direção, como bússola, como orientação, instrução, a palavra de Deus, né, você será um bem-aventurado. Você será uma bem-aventurada. E bem-aventurado significa, de forma literal, feliz. Quando você escolhe a andar segundo os caminhos do Senhor, a seguir o que está escrito no livro de Deuteronômio, na lei de Moisés, que se atentamente você ouvir a voz de Deus e ter o cuidado de colocar em prática todos os seus mandamentos, você será grandemente abençoado. O céu irá se abrir sobre a sua vida e Deus derramará chuvas de bênção sobre você, sobre a sua descendência. A sua história, a lavachura e candarabarrácia, ela será diferente, né? Você não tem por obrigação de ter uma vida igual à vida que teve os seus pais. Você não tem a obrigação de ser o que os seus antepassados foram, né? Se eles fizeram escolhas que foram contrárias àquilo que Deus tem para a vida do ser humano, você nessa manhã é livre. Livre para escolher fazer a vontade de Deus. Livre para escolher andar segundo os caminhos do Senhor. Você nesta manhã tem a oportunidade de escolher, aleluia, seguir aquilo que a palavra de Deus ela tem como direção para a sua vida. E eu quero terminar aqui, aleluia, essa reflexão dizendo que você não é produto do meio. Se a vida que seu pai e a sua mãe levou, teve, ou você vive em um ambiente de fracasso, de derrota, de insucesso, em algumas áreas da vida, você não é obrigado a viver esse ciclo. Porque se você escolher nesta manhã a fazer como Josias, que teve a oportunidade de ser como seu pai foi, de ser como seu avô foi, mas ele escolheu, né, a fazer aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não vou detalhar aqui nesta manhã, né, mas a Bíblia vai dizer que aquele ambiente de idolatria, aquele ambiente de feitiçaria em que os seus antepassados andaram, viveram, quando Josias entrou naquele ambiente, quando ele reinou em Jerusalém, quando ele adentrou dentro do templo, que ali havia altares, a adoração a outros deuses, a Bíblia disse que o posicionamento de Josias foi de destruir, de derrubar tudo aquilo,
né, que ele sabia que não agradava a Deus. Tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia disse que ele, né, havia ouvido falar das palavras do livro da lei, no versículo 11, e ele rasgou as suas vestes. Ou seja, ele queria dizer para o Senhor, rasgando as suas vestes, que ele teria como base para o reinado dele, ele teria como base para a vida dele a palavra, né? A palavra do Senhor. A Bíblia diz no versículo 10: E Safão, escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safão leu diante do rei. E sucedeu quando o rei, ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Era ele dizendo para Deus que, independente do caminho que andou o seu avô e o seu pai, ele queria fazer diferente, né? Quando ele leu, quando ele ouviu, né, o escriba lendo, apresentando para ele aquele livro, o livro da lei, ele, dentro dele, com certeza ele disse: é por esse caminho que eu quero ir. É essa direção que eu quero para a minha vida, né? Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, independente do que os meus antepassados foram. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. E a Bíblia vai dizer, né, que ele se humilhou, né? No versículo 19 diz assim. No versículo 18, começando do 18, diz assim: Porém ao rei de Judá, o qual vos envio para consultar o Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel, no tocante às palavras que tem ouvido. Como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste a tua veste, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Né? Deus tinha uma sentença sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar, por tudo que já tinha sido feito ali, que abominou aos olhos do Senhor, né? Mas quando o rei, ele ouviu sobre aquela sentença, ele se humilhou e o coração dele foi terno diante de Deus, né? E a Bíblia vai dizer que ele não só se humilhou, mas ele começou ali a organizar um outro ambiente espiritual, derrubando os altares de Baal, destruindo tudo que desagradava a Deus, né? E levantou um altar de adoração, de obediência, de submissão à palavra de Deus, né? E Deus, ele abençoou os caminhos de Josias, abençoou o seu reinado. E que nessa manhã nós possamos fazer, né, como Josias, mesmo tendo como influência pessoas, mesmo que o ambiente que nós estamos, eles não nos dê a oportunidade de ser diferente, mas escolhendo ser, que nós venhamos, né, ser como o rei Josias, que limpou o ambiente de idolatria, em que ele, por escolha ou decisão, ele poderia continuar, né, aquele ciclo, né, que veio do seu avô e depois do seu pai. Mas que nós possamos ter ele como exemplo, como um reflexo, como influência para a nossa vida, tendo como direção a palavra de Deus, né, que é a base da nossa vida, que é o que nos faz andar em caminhos, né, aplanado pelo Senhor.
Que Deus abençoe você com esta palavra. Você não é obrigado a ser o que as pessoas dizem que você é por causa do ambiente em que você está, por causa da família de que você veio. Mas que você faça a escolha certa nessa manhã. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.